Oi, gente, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu quero te falar sobre um sentimento muito dolorido. Eu sou Ana Betsa e hoje nós vamos falar sobre invisibilidade. Você conhece alguém invisível? Você sabe o que é ser invisível? Se você falar que não, provavelmente isso vai ser uma confirmação do que eu estou te falando, do que eu estou te propondo observar. Você já deve ter visto pessoas invisíveis no seu dia a dia muitas vezes, que são as pessoas que passam pano no corredor do supermercado, o frentista do posto de gasolina quando você está viajando, ou a pessoa que te atende na estrada, no pedágio, quando você passa no pedágio. Eu não sei se você já reparou, mas em cada cabine tem o nome da pessoa que está lá. Você vê o nome da pessoa? Você cumprimenta? Oi, fulana, e paga. Bom trabalho, fulana. Quantas pessoas você conhece que faz isso? Essas pessoas, de certa forma, são invisíveis. Nós sabemos que elas existem, elas estão ali. Às vezes, uma pessoa que está deitada no chão, embriagada, dormindo, ou só pedindo mesmo. Essas pessoas são invisíveis para a sociedade. Mas o que nós vamos falar aqui é um outro tipo de invisibilidade. É uma invisibilidade temporária, talvez. Quando nós passamos por problemas como ansiedade, como depressão, dentro da nossa casa mesmo, nós acabamos em alguns momentos ficando invisíveis. De certa forma, talvez esse seja um desejo. Se você sofre com ansiedade ou com depressão, você vai entender que muitas vezes parece que é melhor ficar sozinho. Dá uma sensação de querer hibernar, igual um urso vai para a caverna. Se a gente pudesse, entrava numa caverna e dormia por 6 meses. Já sentiu isso? Você sofre com ansiedade ou com depressão? Ou já passou por isso? Ou sofre com os dois? É ruim, é muito difícil, é muito dolorido. E você provavelmente mora com outras pessoas. A maioria das pessoas mora com alguém. Um ou outro mora sozinho, mas tudo bem. Mas morar com a sua família, se é muito jovem, mora com os pais. Se já é mais velho, mora com o marido, com a esposa, com os filhos. Às vezes genros, noras, netos. Moram todos na mesma casa. Mas se você está passando por uma situação de ansiedade, com crises ou não, ou de depressão, você tem o desejo de que ninguém te veja, que ninguém fale com você. Se for uma família mais numerosa, provavelmente você colabora com os cuidados da casa. E isso continua sendo cobrado da mesma forma, principalmente se você for mulher, porque tem havido um progresso muito grande na sociedade, nas relações sociais, mas ainda existem muitos resquícios, principalmente com mulheres, né? E mais ainda mulheres acima de 50 anos, que ainda recebem uma cobrança vinda da cultura do patriarcado, daquela cultura em que o homem era o provedor e a mulher era aquela que cuidava da casa e dos filhos. Hoje, homens e mulheres vão para o mercado de trabalho igualzinho, trazem o dinheiro para casa igual, os dois colaboram, mas em muitos casos
ainda sobra para a mulher fazer a maior parte do que é serviço doméstico. Com você também é assim? Me diz aí. Se você estiver sofrendo, se você estiver num processo depressivo ou num momento depressivo, provavelmente você vai querer ficar isolada. Você e um livro, você e uma música, ou você e seus pensamentos que acabam muitas vezes piorando a situação. Mas ainda vai haver, de certa forma, uma cobrança das pessoas esperarem que você saia do seu isolamento para preparar a refeição para todo mundo. Eu sou aposentada e se eu estiver em casa, as pessoas ainda esperam que seja eu a fazer a refeição. As pessoas esperam que seja eu a lavar a louça depois da refeição. Quando minhas filhas estão em casa, meus filhos também ajudam. Meus filhos e minhas filhas foram criadas da mesma forma, todo mundo colaborando. Mas meu marido nem sempre. Raramente, posso dizer. E não é o desejo de ser invisível em casa para não fazer isso. Não, de maneira nenhuma. Mas é só o desejo de não estar com as pessoas, de não precisar conversar, de não precisar sorrir, porque a gente fica num mundo que não tem espaço para alegrias, para risos ou para sorrisos. É um momento em que a gente gostaria que alguém percebesse, que alguém ficasse solidário, que alguém te convidasse mais, te trouxesse mais, ou que fosse até você tentando tirar sorrisos, tentando levar alegria. Mas como nós vamos nos fechando, as pessoas, ou por respeito, ou por comodismo, ignoram. E nós nos tornamos solitários dentro de casa, com as pessoas andando nos cômodos próximos. Já percebeu isso? Vamos imaginar aquela moça que passa pano no corredor do supermercado. Ela tá ali tão acostumada a ser invisível que se um dia você, fazendo suas compras, passar e cumprimentar, e além de cumprimentar, fizer alguma pergunta, tirar dela um sorriso, fazer algum comentário ou elogiar o trabalho bem feito, e se você for além e perguntar o nome dela, e perguntar se tá tudo bem, ela vai ficar chocada, ela vai ficar espantada, admirada, porque ninguém faz isso. Porque as pessoas já estão acostumadas com a invisibilidade desse tipo de serviço. Então as pessoas estranham. Em casa é diferente. Você vai ficar sozinho porque você está triste, porque você não tem vontade de interagir. Mas no fundo você deseja saber que as pessoas se preocupam, que elas querem saber o que fazer para te ajudar. E na maioria das vezes, elas não sabem. Não sabem o que fazer para te ajudar. Isso também acaba trazendo algum sofrimento para quem está em volta. E como é que você se sente a respeito disso? Já tem tristeza bastante em alguns fatos. A depressão é explicada cientificamente como a ausência da produção de alguns hormônios, né? Como a serotonina, a dopamina, que são hormônios que trazem alegria, que trazem felicidade. E realmente, nesses casos, a produção é muito pequena ou nem existe. Mas como é que a gente faz para reativar essa produção? Nós precisamos buscar atividades prazerosas,
mas a gente não tem ânimo para isso. Não temos nenhum desejo disso. Desejo nenhum. Tem pessoas que vão além, que realmente desejam não viver mais, e algumas conseguem. Então é uma situação muito complicada. Com adultos já é complicada, com adolescentes e muito jovens é pior ainda, porque nós adultos, nós já temos uma maturidade que nos mostra que viver tem altos e baixos, tem bons momentos e maus momentos, e que todos eles passam. Os bons momentos vão passar e os maus momentos também. Então, talvez tenhamos uma força maior para suportar os maus momentos. Talvez até sem remédio. O jovem e o adolescente não têm ainda. Eles imaginam que essa sensação ruim vai ser para sempre. E isso é um perigo. Então, precisamos ficar sempre atentos. Mas essa invisibilidade tem se tornado mais comum ultimamente. Antigamente, os nossos filhos, jovens e adolescentes, eram muito barulhentos. Traziam os amigos, falavam alto, assistiam filme, faziam pipoca, jogavam videogame e gargalhavam. Teve um período que um dos meus filhos trazia uns amigos que faziam aula de capoeira e um dos colegas dava aula de capoeira na minha sala. Era cada tombo. Às vezes eu ouvia só uma cabeça batendo no chão, ficava esperando. Aí continuava a conversa deles lá, falava, tá tudo bem, sobreviveu todo mundo. Hoje, nossos filhos ficam invisíveis no próprio quarto. E nós ficamos muito tranquilas, acreditando que tá tudo bem, que ele tá seguro no quarto. Mas eles estão perdidos em outros mundos que nós nem sabemos qual é. A internet é uma janela para o mundo. E o mundo tem coisas lindas, coisas maravilhosas, mas ainda tem coisas ruins, perversas, cruéis. Como lidar com essa invisibilidade? Seja ela nossa ou de alguém da nossa família. Como lidar com isso? Como é que nós podemos nos reencontrar novamente com as pessoas dentro das nossas casas? Hoje em dia, as pessoas não se preocupam muito em criar os filhos dentro de uma religião. Claro que não existe regra geral para seres humanos, muitos fazem isso, mas muitos não. Até porque os filhos e os adolescentes se tornam mais rebeldes e não aceitam muitas sugestões, e os pais têm muito medo de confrontar e acabam permitindo. E os filhos vão ficando cada vez mais perdidos porque eles precisam sim de uma orientação segura e eles precisam de um Deus, seja ele de que religião for. Não aquela ideia daquele Deus que castiga, não é ameaçar o filho com um Deus, mas é mostrar que existe uma força maior que nos permite tudo. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas que todos os nossos atos trarão uma consequência. Tudo tem consequência. Atitudes ruins, consequência ruim. Atitude boa, consequência boa. Para que a gente conviva bem em família, é preciso haver um equilíbrio, é preciso haver respeito e é preciso que todos ali falem uma mesma língua em relação ao que nós estamos fazendo aqui na Terra. Uma família, a melhor definição de família que eu já vi, uma família é um grupo de pessoas que coopera entre si. As pessoas precisam saber umas das outras, principalmente se moram na mesma casa. As pessoas precisam conviver, viver umas com as outras, saber das dores, das dúvidas, dos problemas. Precisa haver um momento para o diálogo. Porque senão vai ficar cada um isolado no seu quarto, se encontrando de vez em quando. Talvez para isso a pandemia tenha sido boa,
Muitas famílias se uniram mais, mas também muitos casamentos acabaram, ou já estavam acabados e a pandemia só fez concluir o processo. O que vocês acham disso? Quando estamos em família, é importante que todos ali sejam valorizados da mesma forma. Em um lar, todo mundo é importante. Todo mundo. Não tem um papel mais importante, nem do pai e nem do caçulinha. Todo mundo tem o mesmo valor. Todos devem cooperar com tudo que for possível em casa, de acordo com as suas capacidades motoras. A partir do momento que o seu filho é capaz de arrumar a cama, isso deve passar a ser o dever dele de todos os dias. É inconcebível que uma pessoa mais velha precise lavar o tênis de alguém que tenha capacidade para fazer isso. Mesmo que a gente pense, mas ele não faz direito, eu prefiro eu mesmo lavar porque ele não lava direito. Ué, ninguém aprendeu, ninguém nasceu sabendo. Assim como nós aprendemos, nossos filhos aprendem. Para que não exista essa situação em que um seja menos valorizado do que o outro, é importante o diálogo, é importante que todos sejam estimulados a dar a sua opinião e que todas as opiniões sejam levadas em consideração. Nem todas precisam ser aceitas, mas todas precisam ser levadas em consideração. Então, essa pessoa que fala e que sabe que é ouvida e que mesmo que não concordem com a sua opinião, ela pode ser argumentada e contra-argumentada, pode ser dialogada. Essa pessoa cresce sabendo que ela é importante. E ela, sendo importante para ela mesma, ela reconhecendo o seu valor, ela não vai ser invisível em lugar nenhum. Nós precisamos aprender a dar a nossa opinião sincera, sempre. Em todas as ocasiões que for possível. É importante que as pessoas saibam que você pensa diferente, porque senão corre o risco de lá na frente, daqui a muitos anos, você descobrir que a pessoa que dormia do teu lado não gostava de alguma coisa que às vezes você se sacrificava para fazer por ela. Às vezes você cedia o melhor lugar, ou fazia uma comida do jeito que você acreditava que ela gostava, e você descobre que não, e ela só comia para te agradar, ou ela só aceitava para te agradar, porque não houve esse diálogo. Eu acho que uma das maiores vantagens que nós temos de amadurecer, de crescer, de nos tornarmos adultos, é essa capacidade que nós desenvolvemos de dialogar, de falar sobre tudo, de expressar os nossos sentimentos. Eu não me sinto bem com essa situação, eu não gosto dessa situação que você criou, eu prefiro que seja de uma maneira diferente. Vamos tentar fazer de outro jeito? Eu preciso da sua ajuda agora. Você precisa da minha ajuda? Você quer que eu faça para você? Você consegue fazer sozinho? Lembra quando a gente fazia prova de história, por exemplo, ou de qualquer matéria na escola? E a pergunta terminava se você sabe alguma coisa e depois tinha por quê? Esse porquê era terrível, porque a gente tinha que explicar a resposta. Mas esse porquê, na idade adulta, e conforme mais a maturidade vai chegando, vai se tornando precioso. Explica por quê. Dê para a pessoa uma razão pela qual fazer aquilo que você quer que ela faça.
Ninguém faz nada pelos motivos do outro. Dê a ela um motivo para que ela faça. É tão maravilhoso a gente conviver com as pessoas, a gente ter pessoas ao nosso redor. Eu fui educadora física por 30 anos. Os primeiros 10 anos, eu trabalhei com crianças de 6 a 10 anos. E os outros 20 anos, eu trabalhei com adolescentes de 11 a 16. E é um período onde as mudanças são muito nítidas, são muito visíveis. E isso foi muito bom para que eu aprendesse com os meus alunos como lidar com os meus filhos, mas também para que eu aprendesse com os meus filhos como lidar com os meus alunos. E eu criei laços com alguns desses seres humanos muito mais jovens do que eu, que permanecem até hoje. Eu tenho ex-alunos que já mudaram de cidade, que mudaram de país, mas que quando vêm à nossa cidade me visitam, me trazem um livro, me trazem um presente. E isso é maravilhoso. Para mim isso é maravilhoso, porque foi delicioso ver que funcionou com alguns. Com todos? Não, mas funcionou com alguns. Esse desejo de mostrar que todos temos valor. Todo mundo tem valor, todo mundo. E uma pessoa que se considera assim, que sabe o valor que tem, ainda que ela esteja trabalhando lá no corredor do supermercado, ou que seja a pessoa que te atendeu para colocar gasolina, mas ela pode tomar a iniciativa do primeiro contato. Se você olhar para ela e ela vê que você está olhando, ela pode, oi, bom dia, tudo bem? Fazendo umas compras aí, ó, tá tudo tão caro, né? Mas ó, tem algumas promoções, sei lá, mas ela consegue, porque ela sabe que ela é parte desse mundo. Não existe ninguém mais importante do que o outro, ainda que ocupe uma posição de muito poder, ainda que ocupe uma posição social levada pelo seu mérito ou levado pela sua condição financeira. Não importa a profissão, todas as pessoas são iguais e todas as pessoas adoram conversar, adoram uma boa história, gostam de um bom papo, gostam de se sentir, sim, admiradas. Não importa a posição que ela ocupe, ela gosta de se sentir valorizada, gosta de se sentir admirada. E as pessoas têm muito prazer em ouvir o próprio nome na boca do outro. As pessoas gostam de serem chamadas pelo nome, de serem reconhecidas. Eu já tive experiência de perguntar o nome do garçom no restaurante e de estabelecer um pouco contato, de trocar uma meia dúzia de palavras enquanto ele nos serve. E a cada vez que voltamos, ou que eu volto nesse restaurante, esse mesmo garçom vem atender. Isso acontece comigo, isso aconteceu, e sempre que volto para almoçar, é um lugar onde eu almoço, eu dou aula, numa cidade longe da minha, eu almoço para voltar para cá depois do almoço. E quando eu chego lá, ele sempre nos atende, eu e a minha irmã que costuma ir comigo. E um dia veio uma outra pessoa e nos atendeu primeiro. E depois ele veio lá e brincou, roubou meus clientes, né? Meus clientes preferidos. Isso pode até parecer um experimento social, mas não é, isso é só gente. Gente, é igual em todo lugar. Então eu já sei o nome dele, ele é muito jovem, eu sei o que ele estuda e eu sei que de vez em quando ele tem que cobrir os primos, porque os primos jogam futebol no domingo e às vezes se atrasam para chegar no restaurante onde eles também são garçons. Então ele fica lá cobrindo a falta dos primos. Eu sei isso dele, porque a gente conversou. Porque uma perguntinha, enquanto ele atende, enquanto ele abre uma garrafa e serve uma água no seu copo, dá tempo de trocar umas palavrinhas. Porque somos todos muito iguais, muito iguais. A minha dor
serve para eu aprender que quando o outro estiver sofrendo, eu saber avaliar e eu usar de empatia para com ele e fazer para ele aquilo que eu gostaria que outra pessoa tivesse feito para mim quando eu estava sofrendo. As pessoas não são iguais. Elas são iguais num aspecto, parece que eu estou me contradizendo, mas elas têm gostos diferentes, né? Então, às vezes, aquilo que eu gostaria que alguém fizesse para mim, não seja o que todo mundo gostaria, mas a gente pode tentar formas diferentes de aproximação quando nós percebemos a dor do outro, que o nosso desejo seja de levar alegria, que nós possamos ser esse instrumento maravilhoso que Deus deixou na Terra para que um auxilie o outro, porque Deus permite que existam fracos e fortes para que o forte auxilie o fraco. Deus permite que tenha doentes e sãos para que o são cuide do doente. E essa situação está sempre sendo invertida. Uma hora é um, uma hora é outro. O que você gostaria que te fosse feito? Faça você mesmo para o outro. Se você fizer, por consequência, você vai receber de alguém a mesma coisa, a mesma intenção, a mesma ideia. Veja bem, até a ciência tem uma lei para isso. Lei de ação e reação. Também conhecida como lei de causa e efeito. Qual é a reação que você espera? Então, que a sua ação traga a reação que você espera. Você pode provocar alguma coisa que vai trazer um efeito bom, que nós possamos sempre procurar fazer o bem. É muito importante que a gente tenha, que a gente viva com integridade, de acordo com aquilo que a gente acredita. Nós precisamos nos conhecer e saber no que nós acreditamos firmemente. Então, nós passamos a viver de acordo com essas crenças e que as nossas crenças sejam sempre boas e que nós possamos procurar sempre aquela conduta que não vai prejudicar ninguém, que as nossas atitudes sejam sempre as mais corretas e as mais coerentes com a nossa fala, com o nosso pensamento. Que as nossas mãos estejam sempre dispostas a erguer aquele que está caído e nunca empurrar alguém morro abaixo. Nós estamos aqui na Terra para aprender, para melhorar, para evoluir. E nós não temos o direito de sair daqui do mesmo jeito que nós chegamos. Nós temos o dever moral de nos tornarmos melhores nesse período que vai do nosso nascimento à nossa morte. Até porque, depois da morte, vamos sofrer as consequências de tudo que fizemos aqui. E não é castigo, e nem prêmio. É só consequência. E é maravilhoso que seja assim, porque tudo acontece por justiça. Não é fantástico isso? Tudo acontece por justiça. Ninguém está sofrendo injustamente. Talvez a gente desconheça a causa, mas você pode ter certeza que sempre partiu de nós mesmos, de alguma atitude nossa. Você já se sentiu invisível? Você já foi convidado para uma festa e você não foi e ninguém percebeu que você não foi? É horrível.
Você já se sentiu isolado, todo mundo ali batendo papo, conversando, jogando, brincando, e você quieta no canto, quando gostaria de estar lá? Por quê? Será que isso vem de longa data? Será que isso vem lá da infância? Será que você foi reprimido? Não importa, o que passou, passou. O passado não pode mais ser uma âncora nos segurando. Nós precisamos cortar essa corda. E nós precisamos, ainda que lentamente, ir modificando e dando a nossa opinião sincera, ainda que ela seja motivo de zombaria, ainda que ela não seja aceita. É a nossa opinião sincera. Isso precisa ser respeitado. Quem é que vai respeitar você? Depende. Você se respeita? O mundo vai te tratar da mesma forma que você se trata. Se você não se respeita, você vai atrair para sua vida pessoas que não vão te respeitar. Mas a partir do momento que você respeita os seus sentimentos, que você respeita a sua própria opinião, que você respeita as suas convicções, e você fala, ainda que a sua opinião seja única e diferente de todo mundo, ainda assim, você precisa se respeitar e deixar claro que a sua opinião é diferente, sim, mas é a sua opinião. E é claro que ela pode ser mudada. Se em algum momento você se convencer de que os outros estão certos, ok. Olha, pessoal, eu pensei melhor e eu acho que vocês estão certos. Tudo bem. Continua sendo um respeito à sua opinião. E você pode mudar de opinião, e quantas vezes quiser. Nós estamos aqui num processo de metamorfose. Gosto muito de uma frase que diz assim: dormir lagarta para acordar borboleta. Nós estamos nesse processo. Então nós podemos sim mudar de opinião, mudar de casa, mudar de ideia. Nós podemos mudar a cor do cabelo, mudar o estilo da roupa. Nós podemos mudar o que a gente quiser. Porque nós precisamos ser nós mesmos para assim as pessoas nos respeitarem também. E claro, sempre respeitando a opinião do outro, a ideia do outro, o gosto do outro. Qualquer convicção que seja do outro precisa ser respeitada. Se você não concorda, você pode falar, você pode conversar, argumentar. Mas desrespeitar, não. Isso não. Nós precisamos, nós temos o dever moral de trabalhar, de viver, de passar os nossos dias, de levar a nossa vida de anos, aprendendo a nos amar, a nos respeitar, para então assim, por consequência, amar o outro e respeitar o outro. Você acha que eu estou falando bobagem? Ou você concorda com o que eu estou falando? Somos todos seres humanos. Estamos todos numa mesma jornada. Os bens estão sendo divididos de maneira justa, embora desiguais. Para o nosso entendimento, possa até parecer, talvez, que seja aleatória essa divisão, que seja na sorte, mas não é. Cada pessoa nasce no lugar exato que precisa, com a família que precisa, para passar pelas experiências que precisa para crescer. Ora com facilidades, ora com dificuldades. Depende da força que cada um tem. Como é que você se sente a respeito disso? Já se sentiu invisível? Não seja mais invisível. A não ser que você queira se isolar por poucos momentos. Se dê um tempo, eu vou ficar quietinha no meu quarto, mas só até a hora do café. Aí eu levanto e vou pro mundo. Se você não conseguir sozinho, talvez precise de ajuda. Mas eu te garanto que
todo mundo tem capacidade para fazer sozinho. Pode buscar essa força dentro de si ou em Deus. Estude, leia, pesquise. Conhecimento é poder, conhecimento é força. E o conhecimento muda a vida da gente para melhor. Até a próxima.